Bom, pessoal, essa é uma variação de exercício para glúteos que eu vejo bastante pessoal utilizando nas academias. Então, gostaria de comentar os detalhes gerais. Primeiro, acho que o mais importante para a gente entender o que acontece do ponto de vista cinesiológico é classificar o tipo de cadeia cinética desse exercício. Lembrando o seguinte, faz uma vez só. Vocês estão vendo que o pé, que é a extremidade distal, está fixo na barra, né? Só que a barra tem um certo grau de movimento. Então, isso caracteriza as duas cadeias. Primeiro, pelo grau de movimento, é uma característica de cadeia cinética aberta. Mas, como o pé está fixo na barra, né, tem um certo grau de estabilidade do pé com a barra, que é característica da cadeia cinética fechada. Então, esse tipo de movimento assim é chamado de cadeia mista, porque tem característica de aberta e tem característica de fechada. E como eu já comentei com vocês na aula falando de cadeia cinemática, toda vez que eu uso cadeia cinética ou cinemática, né, fechada, o cérebro aumenta bastante a capacidade de que o meu cérebro consiga usar recursos de outras áreas do meu corpo, outros músculos do corpo, para conseguir produzir o movimento e facilitar o exercício. Então tem que tomar esse cuidado, lembrando que é mista ou fechada, redobrar a atenção, porque eu sei já de cara que o meu aluno vai tentar, o cérebro dele vai tentar roubar aí ou facilitar o movimento usando outras articulações, outros músculos que não deveriam participar do exercício. Tá? Então, partindo desse ponto de vista, já vou falar por que a gente, entendendo a análise da cadeia cinética, pode melhorar o conhecimento da cinésio. Olha só, então quando ela está fazendo o movimento, faz o exercício. Isso. Nessa hora aqui, para chegar com o pé lá em cima, com o pé fixo na barra, se ela contrair o quadríceps, o quadríceps faz extensão do joelho, não trabalha no quadril, né? Só que o que acontece? Vou fazer a função do quadríceps, tá? Vou empurrar o joelho dela para cá, como se fosse o quadríceps contraindo, Olha o que acontece com o quadril nessa hora, tá? Então, extensão do joelho em cadeia cinética com característica de fechada gera extensão do quadril. Então, esse exercício, dependendo se a pessoa tiver glúteos e isquiotibiais fracos e tiver com quadríceps forte, ou se ela não concentrar no exercício para fazer o movimento correto, o que acontece? O cérebro vai fazer com que ela faça o movimento idêntico, só que através de contração do quadríceps, extensão do joelho, e aí isso provoca a extensão do quadril. Então ela sai do aparelho com o quadríceps cansado e não com o glúteo e isquiotibiais, tá bom? Que é a intenção do exercício. Então precisa concentrar nesse exercício, lembrando o quê? Que não é para usar quadríceps, né? Mas eu vou fazer o quê? Focar em glúteos e isquiotibiais. Então, dito isso aí, pensando nesse detalhe, se a pessoa não tem muita capacidade de concentração ainda, o controle motor não está legal, não é o exercício para fazer, porque ela vai usar o quadríceps em detrimento de glúteos e isquiotibiais, quando eu fecho a cadeia. O que eu vou fazer? No lugar, posso fazer esse mesmo exercício, só que com o pé, fora do aparelho, sem usar o aparelho, com uma carga aqui, por exemplo, porque daí, com o pé solto, com uma caneleira, passa a ser o quê? Cadeia cinética aberta, e na cadeia cinética aberta, se ela usar quadríceps, ela vai estender o joelho, mas não vai estender o quadril, entenderam? Então, pensar sempre na cadeia e ver a consequência disso para o movimento. Faz com a outra perna, então, para eu poder explicar um detalhe. Então, vamos lá, o movimento em si, esquecendo essa parte, então, né, eu deixando de lado essa parte de realmente não usar o quadríceps, vamos concentrar onde o movimento deveria estar acontecendo, que é a extensão do quadril. E esse movimento do joelho aqui ser consequência da extensão do quadril em cadeia cinética fechada, e não ao contrário, que é o que sempre acontece. Quem que usa para fazer isso? Glúteos e isquiotibiais. Os isquiotibiais, eu estou tentando fazer extensão do quadril com o joelho flexionado. O que acontece? Insuficiência ativa, porque ele está encurtado no joelho, e eu estou tentando encurtar ele no quadril. O que é o normal de acontecer então? Não ter muita capacidade de estender o quadril, os isquiotibiais, por causa do nível de flexão do joelho, e aí a ênfase vai
para glúteo máximo, que é um músculo monoarticular aqui, né? Não cruza a articulação do joelho, e independente da posição do joelho, ele vai trabalhar normalmente para estender o quadril. Então, o motivo de fazer com o joelho flexionado é realmente provocar insuficiência ativa nos isquiotibiais e focar o exercício na articulação do quadril com o glúteo máximo como motor principal, e os isquiotibiais vão ser sinergistas do exercício porque eles estão em insuficiência ativa. Agora, tomar o cuidado para o seguinte: toda vez que eu faço extensão do quadril com o joelho flexionado, eu exijo muito do reto femoral, porque o reto femoral está alongado aqui e está super alongado no joelho. A hora que eu tento estender mais o quadril aqui, ó, eu alongo demais ele aqui, ele provoca anteversão da pelve com hiperextensão lombar. Um risco enorme por causa de insuficiência passiva provocada principalmente pelo reto femoral. E se a pessoa tiver o ilho psoas encurtado, aumenta mais ainda a anteversão da pelve com hiperextensão da coluna. Então, tomando todos esses cuidados, né, o exercício é um exercício que dá para fazer com um grau de segurança bom, tirando o detalhe de usar o quadríceps, também consegue focar bastante no glúteo. E tem o mesmo detalhe que aconteceu na explicação que falei para vocês da barra guiada. Na verdade, aqui, o trajeto do pé vai ter que seguir o trajeto da barra. E se eu fizer isso com peso livre, ele vai seguir um trajeto normal pela extensão do quadril. Então, não tem que ficar tão preocupado no trajeto do pé, que aqui tem necessariamente que seguir o trajeto fixo da barra guiada, tá bom? Com essas considerações aí, vamos só finalizar do ponto de vista cinesiológico. A subida, faz mais uma vez, por favor. Contração isotônica concêntrica de glúteo e isquiotibiais. E a volta, contração isotônica excêntrica para esses músculos. Lembrando uma coisa que eu já falei outras vezes em outros exercícios: se não tiver a musculatura extensora da coluna forte, contraída de maneira isométrica aqui, a capacidade dessa musculatura aqui diminui muito, tá? E, além de capacidade de contrair, eu posso ter risco de lesão, porque se aqui não tiver forte o bastante, a pelve não fica estável. E aí, a hora que eu faço força para contrair o glúteo, a pelve faz retroversão, e essa retroversão encurta o glúteo, encurta os isquiotibiais e diminui a eficiência deles para estender o quadril. Além disso, pode tirar, essa retroversão tira a coluna da posição anatômica. A hora que eu faço o esforço aqui, vem toda a carga em cima da coluna lombar, fora da posição anatômica, o que provoca um risco grande de lesão, tá? Do ponto de vista de ângulo de movimento, com o cotovelo no chão, muito melhor do que com as mãos apoiadas aqui, porque eu fico com 90 graus, né? Se eu ficar assim. Lá embaixo eu parto, o movimento parte com um grau de flexão no quadril melhor e aumenta o ângulo, a amplitude de movimento desse exercício, tá bom? É isso aí, com essas considerações na cabeça. Testar com cada aluno, lembrando que o padrão antropométrico do aluno também vai afetar a posição que ele fica em relação à barra, a amplitude do movimento, né? O trajeto da barra em relação ao tamanho da tíbia, do fêmur, o grau de inclinação por causa do comprimento do braço em relação ao tamanho do fêmur, vai afetar esse grau de inclinação do quadril e tudo mais. Então, lembrando, individualidade biológica em primeiro plano. É isso aí. Bons treinos.